Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aida Lorantes e hoje eu vou mostrar pra vocês como montar o próprio cronograma de estudos. Durante a minha enorme indecisão do que gravar essa semana, já que eu tenho uma lista de possíveis e maravilhosos temas, o cronograma de estudos me pareceu a melhor solução. Isso porque o cronograma de estudos possui inúmeros benefícios. Primeiro, ele vai te obrigar a estudar em um tempo certo. Enrolar não é bem uma opção. Ele considera os seus horários de lazer, o seu horário de sono e as suas outras obrigações, de forma que tudo isso fique em dia e não só nos seus estudos. Evita que você fique muito perdido perto de uma prova, quando você termina a semana e tem tanta coisa pra fazer que você sequer sabe por onde começar. Até mesmo quando você não cumpre algo que estava dentro do seu cronograma, para se programar para a semana seguinte fica muito mais fácil, já que você consegue ver aquilo que você cumpriu e aquilo que você não cumpriu. E por fim, ele ainda te ajuda a criar o hábito de estudos. Eu criei 10 passos maravilhosos para poder seguir um por um e eu juro que no fim vai sair um cronograma disso aqui. E no lugar de só falar para vocês como fazer e quais são esses passos, eu também vou montar o meu próprio cronograma. Sim, eu sei que já se passou um mês de aula, mas isso também é bom para mostrar para vocês que nunca é tarde para poder criar o próprio cronograma de estudos. O primeiro passo é colocar todas as suas disciplinas em uma listinha. Isso vai fazer com que você nunca esqueça de nenhuma disciplina. Todos os outros passos em seguida, você vai voltar aqui nessa sua listinha e conferir se você colocou todas essas disciplinas no seu horário. É muito fácil de esquecer, principalmente eu que tenho 9 disciplinas esse semestre, que são muitas. O segundo passo, ele é feito principalmente para você que não tem aulas assíncronas durante o isolamento social. Se o seu caso você tem horário marcado com o professor, entra na plataforma, conversa com ele e ele passa aquele assunto para você, enfim, esse passo vai ser ainda mais fácil para você. Porém, se o seu caso for como o meu, em que as aulas são assíncronas, ou seja, todas as minhas aulas ficam disponibilizadas por uma semana lá no site da faculdade e eu tenho que ver essas aulas em qualquer horário que eu bem entender. Como é muito difícil ter toda essa liberdade, esse segundo passo é analisar as minhas aulas, essas 9 disciplinas que eu anotei aqui. Quais são aquelas que eu tenho apenas uma vez por semana e quais eu tenho 2 vezes por semana. Isso vai alterar o horário de estudo dessas matérias. Se o seu caso for aula assíncrona, é importante que você tenha em mãos o seu quadrinho de horários e colocar aqui do lado, porque a gente vai precisar. O terceiro passo é a criação do primeiro bloco do cronograma. O nosso cronograma vai ser dividido em 3 grandes partes. Essa primeira parte é aquela que a gente vai repetir todas as semanas. Foi feita para você assistir às aulas, não esquecer de nenhuma aula, o que pode acontecer com as melhores pessoas. E também, por mais ilusório que pareça, ele é feito para tentar ficar em dia com as matérias. Ok, todo mundo sabe que ficar em dia é difícil, a gente sabe disso. Esse primeiro bloco, ele não é feito no sentido de estudar aquela matéria que o professor deu, aquele assunto, de maneira muito intensa. Seu objetivo aqui é só assistir a aula, fazer algumas anotações, entender no mínimo o básico daquele conhecimento, de forma que quando você for estudar para a prova ou qualquer outra coisa no futuro, você não tem que ver tudo do início, chegar lá do zero e começar seu estudo. Sem contar que anotações de aula são ótimas e quanto mais vezes você vir um assunto, melhor vai ser para sua memória e para o seu aprendizado. Assistam às aulas, façam anotações e contabilizem esse tempo como tempo de estudo. Não precisa ser um tempo assim, nossa, eu vou pegar no livro e ler 1 bilhão de artigos, não. É um estudo calmo, tranquilo, que você vai fazer o possível para esse estudo encaixar nos seus dias da semana. Aqui, você vai considerar o tempo da aula a aula e não necessariamente o tempo do vídeo que o professor passou. Porque isso é algo que depende do professor. Não sei como 1h40 pode ter tantas variáveis de tempo, porque tem professor que dá uma aula em 20 minutos, tem professor que dá essa aula em realmente 1h40. Eu já vi aulas de 2 horas e 30 minutos para um assunto que normalmente seria dado em 1h40. Então não considere o tempo da aula do vídeo do professor. Isso vai ser muito variável. Considere 1h40 para as disciplinas que normalmente você teria apenas esse horário na faculdade, em aula presencial, e aquela que você tem 2 vezes por semana, você vai considerar aí esse tempo que eu não sei fazer a conta, que é 2 vezes 1h40. Porque normalmente esse é o tempo que você gastaria em aula. Aqui é tentar fazer um esforço para que esse tempo não suma da sua vida. Então nesse terceiro passo, o que você vai fazer é separar as disciplinas pelos dias da semana. Eu vou colocar aquelas disciplinas que eu tenho 2 aulas por semana em um dia só para elas. As outras todas, como são uma vez por semana, eu vou tentar encaixar de modo que fique plausível com a minha rotina. Aquelas disciplinas que são muito chatas, eu não coloco todas juntas, aproveitar que eu tenho essa liberdade. Eu deixo a minha matéria preferida no dia que eu tiver menos
coisas, vai de você. Mas tente pensar que essas matérias que você tem uma vez só têm o mesmo peso. Feito isso, você basicamente criou o seu quadro de horários para assistir as aulas, que a pessoa que tem aula síncrona já possui. A gente vai passar para o quarto passo. Esse quarto passo é o tempo que você vai gastar com as outras coisas além da aula. Você vai acoplar um no outro, de forma que eles andem juntos. Por quê? Esse horário que você vai separar é para fazer suas anotações de aula, passar tudo que você escreveu a limpo, para ter aquilo de maneira mais organizada, colar alguns post-its que você achou necessário, fazer alguns flashcards, enfim. Separe esse tempo para você por cada aula assistida. Se você precisa de, vamos supor, 30 minutos para cada aula, as disciplinas que você tem 2 aulas por semana, você vai precisar de 1 hora. 30 minutos é muito suficiente para mim, realmente só para colocar as coisas em ordem. Isso é muito bom se você não tem esse costume de fazer esse mini estudo depois da aula. Eu sugiro que você faça. Vai facilitar a sua vida. Lembrando, o objetivo é tentar manter em dia. Então não é um esforço muito incrível aqui. É um esforço que seria relativamente mínimo, apesar dele não ser fácil. Eu vou aproveitar também para parar e falar algo muito importante. O seu quadro de horários do primeiro bloco precisa ser apenas de segunda a sexta. Não enfie sábado e domingo no meio, porque você não teria aula sábado e domingo. A gente vai passar para o quinto passo, que é conferir o que você já fez até agora. Não extrapole o seu horário. Durante essa revisão, a gente vai realmente analisar outros aspectos da vida que não são apenas a faculdade ou a escola, se for o seu caso. Você vai olhar para o seu cronograma e pensar, cara, o que eu pensei quando eu disse que eu iria estudar segunda-feira, 8 da noite? A gente tem muita esperança no coração enquanto faz o próprio cronograma de estudos. Então, esse quinto passo, ele é para voltar e ver se o seu quadro mínimo tá compatível com o resto da sua vida. Porque, pensa bem, esse aqui é um horário que você vai fazer literalmente algo rotineiro, cotidiano. Se você fez isso com muito amor no coração, esse é o momento de você parar e colocar a mão na consciência e pensar, será que esse horário eu realmente vou conseguir manter? Então, a melhor maneira de fazer isso é escrevendo também as outras coisas que você tem durante o dia, normalmente. Se você é psicólogo marcado, vai à academia, tem obrigações dentro de casa, tem algum estágio ou trabalho que você faça, escreva junto com essa parte do bloco mínimo. Esse quinto passo é adicionar o que você montou no resto da sua vida. Por exemplo, eu decidi que segunda eu vou estudar pediatria e vai ser apenas pediatria porque eu tenho 2 aulas por semana dessa matéria. Agora, colocando isso dentro da minha realidade. Segunda-feira normalmente é o dia que eu gosto de gravar os meus vídeos. Eu faço isso pela manhã. Por conta disso, eu vou deixar o estudo da pediatria para a parte da tarde. Eu sei que às 8 da noite eu tenho uma reunião com um grupo de estudos de mastologia, em que eu preciso já estar disponível nessa hora. Então, assim, o meu horário de estudar pediatria não pode ser tão tarde assim. Você vai fazer isso para cada dia da semana. Você vai considerar suas outras atividades, sendo elas de lazer, outras obrigações, o que quer que seja. Tenta conciliar tudo de forma que fosse realmente um quebra-cabeça. Então, você vai pegar aquilo que você já tinha montado nos outros passos e tentar encaixar dentro da sua rotina. O sexto passo ainda é dentro do primeiro bloco. Como vocês podem ver, ele é muito importante, demanda tempo e ele vai ser o maior deles com certeza. Você vai seguir isso todos os dias, ou tentar o máximo que você puder, porque é o que normalmente a gente teria se não fosse Corona Times. No sexto passo, a gente não vai modificar muita coisa assim. Esse horário já está pronto, é mais para garantir que esse estudo está sendo feito do modo certo. Voltando no meu exemplo de segunda-feira em que eu vou estudar pediatria, como é uma disciplina que eu tenho 2 vezes por semana, que eu não tenho tanta facilidade assim, preciso de um estudo um pouquinho mais dedicado, eu decidi colocar 1 hora e 20 minutos, mais ou menos, de leitura mínima pra segunda-feira. Acontece que raramente você vai estudar 1 hora e meia direto com a mesma concentração o tempo inteiro. Então você vai colocar intervalos entre os seus estudos. Eu colocaria 5 minutos de intervalo a cada 30 minutos de aula, pra dar uma refrescada, beber uma água, ir ao banheiro. Pare um tempinho e garanta nesse espaço que você vai fazer isso. Um jeito bom de fazer é tendo realmente um horário fixo. Você pode fazer aquele método clássico que é colocar entre 8 horas e 8h30, estudar. Entre 8h30 e 8h35, intervalo. 8h35, sabe? Você também pode fazer dessa forma. Eu gosto mais de me sentir feito uma águia livre, então eu tento evitar algo tão fixo assim. Eu só deixo isso bem claro na minha tabelinha. Pode parecer que a gente tá falando de muita coisa aqui, principalmente porque eu tô considerando 1 hora e 40 de aula, que se dedicar esse tempo todo, todos os dias, é complicado. Porém, acredite em mim, em épocas de pandemia que a gente tá fazendo isolamento social com as aulas online, a gente acaba gastando pouco tempo com isso. Isso se a gente não tomar o cuidado de não gastar tempo nenhum e acabar ignorando algumas disciplinas e não se sintam obrigados a cumprir isso.
Esse quadro de horários é feito para te ajudar, é como se fosse uma sugestão e algo que vai te ajudar a criar uma rotina. Se você não conseguir um dia, ok, tenta no dia seguinte. Se você testou isso por uma semana e percebeu que nenhum dia deu certo, tenta parar e pensar qual que foi o seu erro ao montar esse cronograma de estudos que você não conseguiu cumprir ele. Eu costumo fazer isso tudo manualmente, porém como eu sou uma pessoa muito incrível, eu fiz alguns templates que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição, cronogramas já prontos que você pode apenas baixar e encaixar os seus horários ali. Se você for lá dar uma olhada, você vai ver que é muito mais fácil com a plataforma já feita, em que você só precisa preencher. Dito isso, passamos pro nosso segundo bloco. Ele é o melhor e o menor bloco de todos. Ele é feito com o objetivo de não deixar acumular atividades que possuem prazo fixo. Nesse sétimo passo, então, a gente vai separar um tempo para fazer as nossas atividades avaliativas, trabalhos por escrito, apresentação de slides, seminários, qualquer coisa em grupo, enfim. Aqui é para poder cumprir com as obrigações sem deixá-las acumularem, de forma que você não gaste 1 bilhão de horas no último dia. Se o seu curso for desses que você tem muitas provas e pouco trabalho, às vezes 1 hora, 2 horas por semana já é o suficiente para você colocar aqui no seu segundo bloco. Se o seu caso for, nossa, eu vivo tendo trabalho, eu tenho trabalho o tempo inteiro, talvez seja bom separar por volta de 1 hora, 30 minutos por dia. No meu caso, eu vou deixar separado 3 horas por semana, porque eu tenho uma disciplina em que eu faço um trabalho em grupo por semana e também porque aulas online, ensino à distância, sempre tem muito trabalho, já que prova é um negócio meio assim estranho. Eu vou distribuir esse segundo bloco, essas horas que eu achei necessárias, baseado no meu estudo rotineiro. Então, os dias que eu achar pesado e que já tem muita coisa, talvez não seja o melhor dia pra colocar isso. Aí a pergunta que fica é, e se eu não tiver nenhum trabalho ou nada pra fazer naquela semana? O que eu vou fazer com esse tempo? Pra responder isso, a gente vai fazer o nosso 8º passo. Você vai parar pra pensar em algo escolar, de preferência, não obrigatoriamente, mas de preferência. Pra colocar nesse tempo, você pode gastar esse tempo se planejando. Se você faz alguma atividade extracurricular, como alguma aula de línguas, alguma aula de instrumento, qualquer outra coisa que necessite de um tempinho de estudo que normalmente você não dedicou, talvez esse seja o momento. Isso aqui não precisa ser regra, até porque não tem como você saber quanto tempo você vai gastar, quais são as atividades do semestre inteiro. Toda semana eu decido o que fazer com aquele tempo. Agora faltam só 2 passos para acabar o nosso vídeo, que são quanto ao último bloco, que é o bloco de estudos. Porque pensa bem, mesmo que você esteja em dia com as aulas, fez anotações e sabe minimamente daquele assunto, já cumpriu com as suas atividades a longo prazo, como trabalhos para entregar, seminários e afins, mas infelizmente, por mais que eu queria que fosse verdade, isso não é tudo que a gente faz em um semestre. Tem ainda aquele estudo que são estudos que demandam muitas horas, ou seja, que você precisa sentar e estudar. Por mais que você só use essa parte do cronograma perto da prova, não tem problema. Assim, melhor seria se não, mas não tem problema. O importante é ter isso separado. Pra ser sincera, eu não faço nada tão detalhado. Eu separo apenas blocos por dia. Quantas horas e quantos dias realmente depende de você. Eu decidi colocar 3 dias de estudo. Eu sou uma pessoa que precisa do próprio tempo. Então, 3 vezes por semana, por incrível que pareça, não é muito pra mim. Esse é o momento que, se você achar que o fim de semana aqui cabe, você pode colocar. Eu deixo sábado e domingo livre, caso tudo dê errado e eu preciso deles para estudar. E para terminar, a gente chegou no 10º passo, que é levar em consideração as variáveis das disciplinas. No meu caso, são as aulas que eu tenho aula prática. Por mais que aulas presenciais não sejam uma realidade ainda, 1 hora essas aulas vão voltar. E pra mim, sempre foi muito difícil ter aula prática sem ter estudado antes. Eu sempre fico muito perdida, eu preciso ter um conhecimento básico pra sentir que aquela aula ali e aquele aprendizado prático valeu a pena pra mim. Essa é a variável que eu vou considerar. E essas vão ser as disciplinas que eu vou colocar no meu estudo do 3º bloco. Eu não coloco todas as disciplinas aqui. Tem matéria que nem mesmo perto da prova eu preciso de um estudo de muitas horas. Nesse 3º bloco eu não coloco um horário fixo para cada matéria. Você pode, se você quiser. Para mim, o que funciona bem é deixar essas matérias anotadas aqui do lado e deixar os espaços em branco de forma que eu preencha eles semanalmente. Terminado isso, você tem um cronograma dos sonhos. Fala sério, dá uma olhadinha nele, vê o quão lindo ele ficou. 10 passos depois, saímos do zero para um cronograma perfeito. Você precisa sempre adaptar ele o máximo que você puder. Tome liberdade para poder adaptar esse cronograma do jeito que for melhor para você. Sempre leve em consideração as suas particularidades. Não deixe o seu horário de estudo consumir o seu horário de lazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que essas dicas tenham te ajudado. Se você gostou, não esqueça de curtir. Sugiro fortemente que vocês corram lá no link que eu deixei aqui na descrição para ver os templates, cronograma prontos que eu deixei disponíveis gratuitamente para vocês. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento perfeito para você se inscrever e não deixar nenhum vídeo passar. Beijos e até semana que vem!